Baruch Rabá, Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, queridos. Tudo bem? Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma semana, iniciando mais uma semana com as lives da Palavra de Deus. O Senhor tem nos dado a graça de estarmos todos os dias de segunda a sexta-feira, das 18 horas às 18h30, fazendo uma reflexão da Palavra de Deus, Tempo de louvor, de adoração, um tempo de comunhão com os irmãos de vários lugares do Brasil, e a gente tem tido essa alegria, Aí, o pessoal já está entrando aí, seja bem-vindo, Alberto, grande, querido, abençoado, João Guerra também, glória a Deus, Alberto lá de Capivari, São Paulo, João Guerra lá de Caxias, no Rio de Janeiro, Águia de Cristo, a graça e a paz, amados. Nós estamos hoje começando uma reflexão sobre um tema muito interessante e que um dia só não vai ser possível. Então nós vamos caminhando aí durante os próximos dias, Patrícia, seja bem-vinda. Três Corações, Minas Gerais. Miguel, presidente do Talmide, seja bem-vindo em nome de Jesus também, meu irmão. Glória a Deus. Vamos começar hoje, E iremos aí mais alguns dias. Nosso tema, o espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. Hoje, então, a parte 1, o espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. Vamos ver o que foi isso, E que reflexão isso tem nos dias atuais para nós. É muito importante, amém? Zé Carlos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos vão entrando aí. Glória a Deus. Eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Elda, meu amor, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e ruja o leão. Vinícius, a paz, meu irmão. Diante da majestade de Jesus. Eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Conheço sim, Zacaro. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vinícius, foi bênção, vi as fotos, glória a Deus. E que a terra... André, seja bem-vindo, meu irmão. Talmide de Palmas, Tocantins. De Jesus, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente
Bem-vindo, meu irmãozão. Bem-vindo, queridão. Fundador e presidente do Leão de Judá Motoclube, o primeiro motoclube evangélico do Brasil, hein? Glória a Deus. Elza Montoro, seja bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mauro, meu irmão, seja bem-vindo, queridão. Vice-presidente do Sepulcro Vazio. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tô sabendo, Marcílio. Vamos comunicar daqui a pouco aí para os irmãos. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Grande André, bem-vindo, meu querido. Sepulcro Vazio, Rio de Janeiro. Vamos orar sim, Marcílio. Vamos orar sim. Zeca, meu irmão, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estamos começando hoje uma semana de reflexões da Palavra de Deus. E o tema que o Senhor colocou nos nossos corações, nós vamos começar hoje, né? Vamos fazer alguns dias aí, porque é um tema bastante rico e muito importante para nós nos dias atuais. O espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. Glória a Deus. Giovanni, seja muito bem-vindo. Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu quero fazer dois registros aqui muito importantes. O primeiro é que hoje faleceu, né, o nosso irmão querido Jeremias Ramos, mais conhecido como o Aranha, o principal locutor de eventos de motoclubes, eventos motociclísticos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O Aranha, ele vinha enfrentando
uma enfermidade já há muitos anos, muito tempo internado, várias vezes em estado grave. Nós tivemos a oportunidade de orar por ele em vários eventos lá no Rio de Janeiro que nós fomos. Eu lembro nós oramos por ele no evento de Rio das Flores, oramos por ele no evento de São Fidélis, oramos por ele no evento no Rio de Janeiro, em alguns lugares, Campo Grande, enfim. E nós viemos acompanhando, né? E hoje partiu o Aranha. Então vamos orar pela Andréa Toscana, sua esposa, vamos orar pela família. O Aranha, ele tinha esse apelido de Aranha porque ele era presidente do Aranhas do Asfalto, um motoclube lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e ele atuava como locutor oficial em eventos durante muitos anos já, né? E ele sempre um parceiro do Evangelho, sempre abriu espaço, né, para os irmãos que levam Jesus Cristo nos seus coletes subirem aos palcos e, né, fazerem orações. Então fica aqui os nossos sentimentos a Andréa, fica aqui os nossos sentimentos a toda a Irmandade Motociclística, aos Aranhas do Asfalto Motoclube, tá bom? E vamos orar pela família. Amém, amados? Um outro registro importante que eu preciso fazer para todos vocês é que já estão abertas as inscrições para o 8º Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, que acontece ali na Grande BH, mais especificamente em Pedro Leopoldo, né, na Grande BH ali. E aí você pode acessar o site, né, da Igreja Batista Getsemane, né, o site do Motojet, e ali você vai ter todas as informações, a programação, você vai ter os valores, enfim, como é que funciona. E aqui também nos nossos canais, tanto o meu pessoal quanto do Sepulcro Vazio, tem os links lá também para você poder entrar, fazer as inscrições, né? Eu recomendo que você participe. Esse ano será o 8º. Eu estou desde o 1º. E eu vou dizer para vocês, amados, principalmente você que é motociclista, embora você que também não é motociclista, mas é simpatizante, você é muito bem-vindo, pode participar também, tá bom? Roberto Alfredo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu não conheço, eu, pastor Breder, não conheço no meio motociclístico um retiro espiritual que seja mais forte ou tão especial quanto é esse lá do CNMC. David, seja bem-vindo, meu irmão. Então vale a pena o investimento, vale a pena você se programar. Ele acontece no feriado de Corpus Christi, que é em junho, mas as inscrições já estão abertas. Corra, porque as inscrições elas se esgotam em um determinado prazo, porque é bem procurado, tá bom? Então fica aqui o convite. O Sepulcro Vazio é um dos organizadores do evento, junto com outros motoclubes, inclusive aqui o pastor Marcílio, que está aqui conosco, do Leão de Judá Motoclube, né? Também é organizador do evento, e pode ter certeza que tudo ali é feito da melhor forma, né? Visando o melhor para você, para sua família. Pode ir com família, com criança, pode pôr na sua agenda, se dedicar, porque vale a pena, tá bom, queridos? Glória a Deus. Vida Plena, pastor Flávio, seja bem-vindo, meu irmão. Vida Plena que está prestes aí a levantar a sua bandeira, né? Já tem um flyer rolando por aí, tá bom? Então, vá lá, faça a sua inscrição. Viu, pastor Flávio? Vida Plena aí não pode ficar fora do Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, viu? Depois entra lá, vê os links lá direitinho para participar. É muito importante, queridos. Muito importante, tá bom? Glória a Deus, amém? Aleluia. Vamos entrar na nossa reflexão da palavra do Senhor, porque o tempo passa rápido, né, meu irmão? O tempo passa rápido. Nosso tema aí, o espírito de Jezabel versus o espírito eu botei de Elias aí, queridos, mas na verdade é o espírito, pode ser de Elias, não tem problema não, porque na verdade é o espírito de João Batista, mas a gente vai entender a conexão. Então o tema pode ficar como Elias, não tem problema. O espírito de Jezabel versus o espírito de Elias, parte 1.
Amém, glória a Deus. Então vamos primeiro fazer uma pequena reflexão, vamos hoje iniciar uma reflexão sobre Jezabel, amém? É para entendermos esse espírito de Jezabel. Quem era Jezabel, queridos? Quem era Jezabel? De onde vem Jezabel? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Vamos aqui já para entender, né, queridos? Nesse tempo aqui, o reinado estava dividido. Existia o reino de Judá, que era do sul, e o reino de Israel, que era do norte, ok? Havia sido separado, né? E depois ele foi reunificado. Mas então existia o rei de Judá, que pegava o sul de Israel, onde ficava Jerusalém, tá bom? Jerusalém era a sede do reinado de Judá, e nessa época aqui quem era o rei de Judá era o rei Asa. E o reinado de Israel, que é o reino do norte, que a gente chama, a sede dele era em Samaria, ok? E aí quem estava reinando agora era Acabe, o rei Acabe, filho de Onri. E reinou Acabe sobre Israel em Samaria 22 anos. Então, Acabe reinou 22 anos. Versículo 30, eu estou lendo 1 Reis 16. Vera, seja bem-vinda, minha irmã, glória a Deus. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. Então, o rei Acabe foi um rei mau diante do Senhor. Jonathan, seja bem-vindo. Jennifer, lá de Guaxupé, Minas Gerais. Fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que fizeram antes dele. Então, até esse momento aqui, Acabe foi o pior rei que o reino do norte teve, que o reinado de Israel teve. O pior rei. Mais do que os outros que fizeram mal, que fizeram o que era mal perante o Senhor. Teve rei que fez o que era bom perante o Senhor? Sim, mas muitos reis fizeram o que era mal perante o Senhor. E Acabe foi o pior deles, até esse momento. E diz assim a palavra do Senhor: como se fora coisa de somenos andar, ele, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Então, quem era Jezabel? Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal, esse Baal já tem ligação com o deus Baal. Ele era rei dos Sidônios. Então, Acabe foi tomar uma esposa fora do reinado de Israel. Ele foi tomar uma esposa lá no meio dos Sidônios. E se casou e fez Jezabel sua esposa. Só que o problema não foi só esse. Aqui começou, né, uma outra gama de problemas na vida do rei Acabe. Por quê? Porque ele se casou com ela e serviu a Baal e o adorou. Baal, queridos, era um deus pagão. E aí o rei Acabe vira as costas para o nosso Deus e vai adorar a Baal. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificou em Samaria. Veja, lá em Samaria, né, na sede do governo, né, de Israel, o reinado do norte, ele construiu uma casa para Baal, fez um altar para Baal e ali adorou a Baal. Tudo isso por influência de quem? Jezabel. E fez também um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor. Misericórdia, né, queridos? Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, quando lhe pôs as portas. Morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor,
que falaram por intermédio de Josué, filho de Num. Então, aqui é uma introdução para você entender quem era Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, adoradora de Baal, trouxe Baal para Israel e fez com que Acabe reinasse e adorasse a Baal, construísse um altar, uma casa para Baal, e assim virou as costas para o nosso Senhor, para o Deus de Israel. Querido, Jezabel, ela era movida por um espírito maligno. Por isso que o tema está aí, o espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. O espírito de Jezabel era um espírito maligno. Quem conduzia, quem guiava, quem orientava Jezabel era um espírito das trevas. E ela tinha um poder grande. Por quê? Porque além dela ser filha de um rei, ela se tornou rainha, né? Ela se tornou a esposa do rei de Israel. Silva Antônio, seja bem-vindo, glória a Deus. Então, queridos, qual é a intenção do espírito de Jezabel? Destruir os altares, o trono do nosso Deus nas nossas vidas. Primeira coisa que o espírito de Jezabel promoveu no reinado de Acabe foi constituir um altar para Baal. E Acabe, que era rei de Israel, se curvou a isso, permitiu isso, se deixou levar por essa sedução. Nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje, querido, porque o espírito de Jezabel ainda anda circundando aí pela terra. E ele vai fazer de tudo para tirar o altar de Deus das nossas vidas, para fazer com que a gente erga outros altares estranhos ao nosso Deus. Para que a gente adore, para que a gente busque, para que a gente dedique tempo, para que a gente se empenhe, ponha a nossa fé em coisas que não agradam ao Senhor. O espírito de Jezabel trabalha dessa forma nos dias de hoje. E aí você vai ver aqui que aí entra Elias na história, a partir do capítulo 17. E aí eu quero aqui, para você entender mais um pouco da atuação de Jezabel, eu vou pular para o capítulo 18, diz assim, no capítulo 17, Elias vai ter aquela experiência com a viúva, né, que multiplicou a farinha da panela, da botija do azeite, amém? No capítulo 18 diz assim, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano. Que terceiro ano era esse? Terceiro ano sem chuva. No capítulo 17, Elias falou, né? Capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ao rei, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E Deus honrou a palavra de Elias, e aí ficou 3 anos, já tinham completado 3 anos sem chuva. Aí no capítulo 18 diz assim, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Por quê, querido? Porque imagina, naquele tempo, queridos, tudo dependia da lavoura, da agricultura, da pecuária, tudo dependia, né, da criação das ovelhas, do gado, mas sem água, querido, como é que faz? Como é que planta, como é que colhe? Entende? E aí a fome era extrema. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias. Murilo, bem-vindo, meu querido. Talmide de Brasília. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor Deus. Glória a Deus por isso. Por quê? Veja, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, olha outra coisa que Jezabel fazia, que o espírito de Jezabel fazia, exterminava os profetas do Senhor. Exterminar aqui, queridos, não é proibir de profetizar, não, é matar, perseguir e matar.
Então o espírito de Jezabel fazia isso. Primeiro você viu lá, o espírito de Jezabel fez o quê? Fez com que Acabe levantasse um altar para Baal, para que a Baal fosse adorado em pleno reinado do Deus vivo e verdadeiro. Segunda coisa, Jezabel perseguia os profetas de Deus para os exterminar, os matar. E quando Jezabel fazia isso, esse Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Essa cova aqui, queridos, você pode entender como uma caverna, né? Uma caverna nas rochas, nas montanhas. Ele escondeu um grupo de 50 profetas e depois em outro lugar o outro grupo de 50 profetas, e ele pessoalmente, Obadias, sustentou com pão e água esses profetas. Glória a Deus por isso, né, meu querido? Olha só, ele era só o mordomo do rei, mas era um homem cheio da presença de Deus, do temor do Senhor, e sabia que o seu rei Acabe estava fazendo era errado de adorar a Baal, e sabia que o que Jezabel fazia era macabro, era maligno. Então ele poupou a vida dos profetas e alimentou esses profetas. Glória a Deus, hein, queridos? Glória a Deus que existem Obadias na nossa vida no dia de hoje, que nos ajudam, que nos acolhem, que nos protegem, que nos dão alimento, que nos guardam do perigo, né, queridos? Servos de Deus de verdade. E que nós também sejamos Obadias na vida de muitas pessoas. Amém? Possamos ser usados por Deus como Obadias foi. E aí a palavra de Deus diz: disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrer, e Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Olha só, eles foram caçar água. Para quê? Para que os animais não morressem, os cavalos, que eram o meio de transporte deles, o meio de enfrentar inimigos para se guardar, né? Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Ele respondeu: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aqui, assim continuou. E na verdade Elias queria, né, dar o recado. Tão certo, versículo 15, como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Glória a Deus. E aí Elias vai dizer que vai chover, né? E aí Elias vai falar assim, ó: vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu. Olha o que Acabe chamava Elias de perturbador de Israel. És tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste as Balaíns. Olha só, querido, que coisa maravilhosa. A palavra de Elias, o profeta de Deus, querido. Não tem receio, não tem medo de passar o recado de Deus, de falar aquilo que é a verdade, segundo as Escrituras, segundo o poder de Deus, segundo os princípios de Deus. Ele falou para o rei: eu não sou perturbador de Israel, não, mas o Senhor, a tua casa, o Senhor porque o Senhor faz o que é mal perante o Senhor. O Senhor é que deixou os mandamentos para seguir a Balaim. E aí ele falou, né? Ele não escondeu, queridos, aquilo que fazia, né? Aquilo que o rei Acabe fazia de errado. E ele disse: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Olha só, querido. E olha o que Elias falou assim: manda juntar-se a mim no Israel, todo Israel no Monte Carmelo. Todo o povo de Israel. E também
os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Misericórdia, queridos. A mesa da mulher do rei de Israel era cheia de profetas do inimigo, profetas de postes ídolos, profetas de Baal, estavam ali habitando. Por quê? Porque chegou o tempo de Deus, né, confrontar esses espíritos. E aí vai acontecer aquilo que você sabe que foi uma batalha maravilhosa, tremenda, que a gente vai deixar para continuar amanhã, né, nessa reflexão. Esse primeiro momento, eu quero que você compreenda quem é a essência do espírito de Jezabel. O espírito maligno que adorava a Baal, aos postes ídolos, e que fazia de tudo para destruir o altar de Deus na vida do povo de Israel. Então, querido, saiba de uma coisa. Nessa primeira reflexão, nessa parte 1, saiba de uma coisa. Nos dias de hoje, existem pessoas que, por diversas formas, são usadas pelo espírito de Jezabel para tentar destruir o altar de Deus na tua vida e construir altares a Baal e aos postes ídolos. Amém? Fique esperto com isso, queridos. Cuidado com todo vento de doutrina que você escuta. Cuidado com toda situação que você ouve e que não tem base na palavra de Deus. Cuidado com as convivências e as culturas e as modernidades que não estão vinculadas com a palavra de Deus, porque o espírito de Jezabel continua agindo nos dias de hoje por toda a terra. O espírito de Jezabel se levantou, querido, se levantou para tomar o poder dessa nação. Não é brincadeira, a coisa é séria demais, muito séria. E ele está tentando fazer com que os altares do Senhor no Brasil caiam por terra, sejam maculados, sejam sujos, sejam contaminados pelo pecado, pela imundícia. O espírito de Jezabel atua hoje tentando fazer com que todas as coisas que não são lícitas e corretas conforme a palavra de Deus se tornem lícitas e corretas. O espírito de Jezabel está tentando oficializar na terra e principalmente no Brasil práticas de coisas que Deus condena como sendo normais, como sendo naturais, e elas não são. E elas não são. E compete a quem? Compete a aqueles que têm o espírito de Elias, que depois se manifestou no espírito de João Batista, onde a gente vai chegar também, para fazer a diferença na nossa nação, nas famílias, na nossa casa, na nossa vida. Amém? Então guarde isso no seu coração. Fique prevenido, fique precavido contra o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel quer destruir o Brasil. O espírito de Jezabel quer destruir a tua vida, a tua família. Brucutu, meu irmão gêmeo do sul, seja muito bem-vindo. Salmon, seja muito bem-vindo, querido. Glória a Deus. Amém? Fica aqui hoje essa reflexão. É só a primeira parte. É só a primeira parte desse tema, que é muito rico e muito atual. Embora estejamos lendo coisas aqui lá de muitos e muitos anos atrás, mas é muito atual. Horácio França, bem-vindo, meu querido. Glória a Deus. Amém? Então a gente encerra por aqui essa introdução para você saber quem é, como atua o espírito de Jezabel. Amém? Guarde isso no seu coração. E amanhã, se o Senhor permitir, esteja aqui conosco de novo às 18 horas
para nós continuarmos essa reflexão do espírito de Jezabel versus o espírito de Elias. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção e vamos orar em nome de Jesus e vamos aproveitar e orar, né, pela Andréa Toscano, a viúva do nosso querido irmão Aranha, que nos deixou hoje, locutor, né, o principal locutor do estado do Rio de Janeiro no meio motoclubístico. Amém? E nós vamos orar pela tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Vamos botar aqui uma canção, ver se você lembra, você que já serve ao Senhor já há um bom tempo, para ver se você lembra dessa oração em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda, Grace, em nome de Jesus. Um abraço, a paz do Senhor também para o teu marido, para a tua família. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o baixo aí, galera. O Senhor marchando, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós inclusive a de Jezabel, em nome de Jesus. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Seguimos os nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nem Jezabel que vier. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! O nosso general é Cristo, queridos. Nenhum inimigo nos resistirá, nem o espírito de Jezabel que ronda, que está cirandando na nossa nação, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos, em cima dessa palavra, e que o Senhor abra o nosso coração para entendermos, ao longo desses dias, sobre esse espírito de Jezabel e sobre o espírito de Elias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor.
Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua palavra. Pai, leva-nos a uma reflexão, ao discernimento, para entendermos, Deus, a forma como o espírito de Jezabel atua nos nossos dias hoje, para não nos deixarmos seduzir por ele, para vencermos as suas artimanhas, as suas ciladas, não cairmos nelas, ó Deus, e manifestarmos a tua graça, o teu poder, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a todos esses irmãos que estão aqui conosco, ao vivo. Manifesta a tua graça, o teu poder. Atende, socorre, Senhor, a cada um segundo a sua necessidade. Manifesta teu amor, a tua graça. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos nessa noite especial pela família do Aranha, pela Andréa Toscano, por todos aqueles irmãos do Aranhas do Asfalto, por toda a Irmandade Motociclística do Rio de Janeiro e do Brasil, que conviveu muitos anos, muito tempo com a Aranha. Ó Deus, em nome de Jesus, que tu abençoes, que tu consoles, que tu dê o teu bálsamo e que tu possas levar cada uma dessas pessoas, Deus, a terem uma vida íntima contigo, a estarem próximas com o Senhor, em nome de Jesus. Manifesta teu poder, tua graça, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Abençoe todos esses irmãos queridos. Manifesta teu amor, a tua graça. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Para os irmãos que são de Brasília, hoje, daqui a pouco às 20 horas, motoculto do Esquadrão de Cristo, lá em Taguatinga, tá bom? Se você quiser estar presente para adorar o Senhor junto com os irmãos, uma grande bênção. Amém? Deus abençoe a sua vida e, se Ele permitir, amanhã estaremos aqui de novo às 18 horas. Em nome de Jesus. Tenha uma noite maravilhosa, agradável, abençoada. Em nome de Jesus. Aleluia.